Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos limite num ponto. Eu vou começar a partir de um exemplo, que é assim. Aqui eu tenho gás confinado em um cilindro e esse pistão aqui pode comprimir ou expandir o gás. Aqui eu tenho um gráfico que é de volume por pressão. Digamos que eu comece em um estado que esteja representado por esse ponto. Agora eu vou empurrar esse pistão para baixo, de tal maneira que o volume vai diminuindo. E eu estou aumentando a pressão. Então o gás começa a vir para outros estados, até que, quando ele chega em uma certa pressão e volume, ele muda de fase. Deixamos de ter um gás e passamos a ter um líquido. E eu continuo aí o processo em que eu vou apertando o êmbolo e o gás vai diminuindo o seu volume conforme vai aumentando a pressão. A partir deste gráfico, eu vou fazer uma pergunta. F é a função que descreve o comportamento desse gráfico. Eu quero saber qual é o limite dessa função quando o x tende a 2. Você nota que foi bem aqui no 2 que ocorreu a mudança de fase. Aqui a minha pergunta. Para responder isso, nós começamos analisando limites laterais. Limite da função f quando o x tende a 2 pela esquerda. Este sinal aqui, ó, é para dizer que é tendendo a 2 pela esquerda. Como é que se faz esta conta? Eu estou falando do x igual a 2. Eu estou falando à esquerda. Então, eu só vou olhar para o que acontece aqui, ó, à esquerda do 2. O que acontece aqui é irrelevante. Ali no x igual a 2, eu vou um pouco à esquerda e procuro um ponto no gráfico. Aqui eu tenho um ponto x, y, de tal maneira que esse x é bastante perto do 2 e está à esquerda. Vou pegar outros pontos. Eles estão tendendo aquele ponto que tem o x igual a 2. Isso quando eu olho pela esquerda. As imagens desses pontos, vou chamar de A, B e C, estão indo para esse número 3. Nós vamos dizer que o limite dessa função quando o x tende a 2 pela esquerda é 3. Aqui eu fiz olhando o gráfico, mas eu posso olhar em uma tabela de valores. Vou repetir a ideia. Eu peguei x igual a 1,5. Digamos que seja isso aqui, ó. Substituí na expressão da função e encontrei um valor de y. Esse aqui, 13,16 mais ou menos. Agora fui pegando outros pontos. Digamos que esse aqui, ó, seja o ponto B, 1,9 para x, 3,02 para o y. E fui pegando pontos de tal maneira que você observa que as abscissas deles estão todas indo para 2 e pela esquerda. O limite da função quando x tende a 2 pela esquerda é o valor para o qual
esses y estão tendendo? Eles estão tendendo para 3. E isso aí é o limite procurado. Bom, aqui é limite pela esquerda. Bem parecido com isso, existe o limite da função f quando x tende a 2 pela direita. Olha ali a notação como é que é quando nós estamos tendendo pela direita. Agora é um sinal de mais. Vou essencialmente repetir o processo. Só que eu estou falando pela direita, então só interessa o que acontece nesta região do gráfico. Esta outra aqui é irrelevante para essas contas. Aqui está o 2. Eu venho um pouco para a direita e pego um ponto que esteja ali no gráfico. Agora eu vou pegar outros pontos e as abscissas desses pontos estão cada vez mais próximas do 2. O que eu tenho que observar são os valores de y desses pontos. E esses valores de y estão indo para o 1, de tal maneira que o limite dessa função quando x tende a 2 pela direita é 1. Se eu olhar em uma tabela, onde é que está esse 1? É assim. Isso aqui, ó, é a expressão desse pedaço do gráfico. Peguei um valor que é um pouco maior do que o 2, determinei o ponto, vi quem é o y desse ponto, ou seja, eu peguei o 2,5 e coloquei aqui no lugar do x. Fiz a conta e deu 0,75. 2,5, 0,75. Agora eu vou pegando outros pontos, tais que a sua abscissa está indo para 2 pela direita. E eu observo para onde estão indo os valores de y desses pontos. E esses valores aqui, ó, estão indo para 1, que é a resposta procurada. O que é que aconteceu neste exemplo? Aqui deu 1 e aqui deu 2. Esses valores são diferentes. Quando isso acontece, nós dizemos que o limite da função quando x tende a 2, ele não existe. Isso aqui é o limite bilateral. O limite bilateral existe quando nós tivermos um outro exemplo, de tal maneira que este número seja igual a este outro número. Quando eles são diferentes, que é o caso, o limite não existe. Vou falar um pouco sobre a notação. Sobre isso daqui, ó. O Weierstrass, em 1854, escreveu este artigo aqui. E foi ele quem inventou a notação de limites. É o que aparece aqui, com uma pequena diferença em relação ao que nós escrevemos hoje. Essa mudança foi feita em 1908, quando o professor Hardy publicou este livro, e bem aqui aparece a nossa notação moderna. A única diferença que nós temos entre os dois trabalhos é aqui embaixo, olha. O Weierstrass utilizava o sinal de igual ali, mas nós, desde este livro aqui, utilizamos uma setinha aqui embaixo no limite. Olha aqui, ó, deixa eu voltar. Aqui é x tendendo a 2 com uma setinha. A ideia de colocar essa seta foi do Hardy, mas todo o resto, escrever lim, a função, x, o número, é a ideia do Weierstrass. Então isso aí é a notação.
Vou fazer mais um exemplo para fixar como é que se calcula um limite de maneira informal. Aqui eu não estou trazendo as técnicas para de fato se calcular um limite. Limite com o x tendendo a 1 dessa função aqui. Primeiro eu vou olhar nesse gráfico. Vou começar pela esquerda. Olha aqui o sinal de menos para indicar que é um limite à esquerda. Então eu vou pegar pontos em cima do gráfico que estejam um pouco à esquerda desse número 1 aqui. E agora eu vou chegando cada vez mais perto de ter a abscissa 1. E eu observo os valores de y desses pontos. Os valores de y desses pontos estão indo para 2. Então aqui o limite à esquerda deu 2. Vou calcular o limite pela direita. Agora eu pego, digamos aqui, um pouco à direita ali do x igual a 1. E vou tomando pontos de tal maneira que os valores de x deles estejam cada vez mais próximos do 1. Eu observo que os valores de y desses pontos estão cada vez mais perto de 2. Esse é o valor do limite. A esquerda deu 2, a direita deu 2. São números iguais. Então aqui é uma situação na qual o limite bilateral existe e vale 2. Se eu quiser olhar em uma tabela de valores, é assim, ó. Esses pontos aqui à esquerda são pontos no estilo assim, ó. Você nota que o x deles são números bem perto do 1, só que à esquerda. E eu vou observando para onde vão as imagens. Elas estão indo para o 2. Ó, digamos que esse ponto vermelho seja este aqui. O ponto verde seja este aqui. O ponto preto seja este aqui. Pela direita eu faço bem parecido. Vou apagar aqui. Digamos que o ponto azul seja este aqui. Olha aqui o x dele, aqui o y dele. O ponto vermelho está aqui. E o ponto verde está aqui. Eu observo que os valores de y estão indo para 2. Esse é o limite pela direita. Como deu igual ao limite pela esquerda, o limite da função naquele ponto existe. Fica assim, ó, de maneira informal. O que é o limite da função f quando x tende a a? O que é que significa isso ser um número L? Significa que os valores da função se tornam tão próximo quanto nós queiramos do valor L, desde que para isso eu pegue x que estão bastante próximos do a. E esse x, ele é diferente do próprio a. Eu já vou discutir melhor essa história de que o x é diferente do a. E vale um resultado. Esse limite aqui, ele existe se e somente se os limites laterais existem e são iguais a esse valor L. Vou falar sobre essa história de que quando eu calculo um limite, quando o x tende a a, o que acontece em x igual a a é irrelevante. É assim. Já vou colocar todos os gráficos aqui. Eu estou falando sobre o limite quando x tende a 2. O 2 está
aqui. Vejamos as diferenças que aparecem. Aqui eu tenho uma bolinha aberta. Isso significa que não existe a f de 2, nesse caso aqui. Aqui eu tenho a bolinha fechada. Isso significa que a f de 2 é 3, para esse caso aqui. E neste outro exemplo, a f de 2 é 4. É onde se tem a bolinha fechada. Mas aqui, aqui e aqui, o limite é o 3. O limite da função no ponto não interessa qual é o comportamento da função naquele ponto. O que interessa sempre é fazer aquela análise de ver pela esquerda e pela direita para onde é que os valores de y estão tendendo. Não importa onde nós temos a bolinha fechada ou se nem temos a bolinha fechada. Em qualquer gráfico aqui, o limite é o 3. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.